Imagine uma cena devastadora. Milhares de pessoas correndo desesperadas pelo deserto. Os gritos de agonia ecoando entre as tendas, pais carregando filhos nos braços enquanto serpentes venenosas rastejam por toda parte. O chão está coberto de corpos. O acampamento que antes era organizado agora é um caos de terror e morte. E no meio disso tudo, Moisés recebe de Deus uma ordem que parece não fazer o menor sentido. Faça uma serpente de bronze e coloque-a numa haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Como assim? Uma serpente de bronze, o mesmo animal que está matando o povo agora, deveria ser a solução? Que tipo de cura bizarra é essa? Não faria mais sentido Deus simplesmente afastar as serpentes? Dar uma poção milagrosa? Mandar fogo do céu para exterminar todas elas? Mas não. Deus escolhe algo aparentemente absurdo. Erguer exatamente a imagem daquilo que está destruindo o povo. Essa história está registrada em Números 21 e é um dos episódios mais misteriosos e simbólicos de toda a Bíblia. Mas aqui está o que poucos percebem. Essa serpente de bronze não era apenas uma solução emergencial para uma crise no deserto. Ela carregava um significado profético tão poderoso que o próprio Jesus usou essa imagem para explicar sua missão na terra. Mais de 1000 anos depois, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Essas foram as palavras de Jesus registradas em João 3:14-15. Ele estava conectando aquele momento no deserto com a cruz. Mas por quê? O que havia de tão especial naquela serpente de metal que a tornava uma prefiguração da crucificação? A história começa com uma rebelião. Mais uma vez, o povo de Israel estava reclamando contra Deus e contra Moisés. Depois de todos os milagres, menos a libertação do Egito, a abertura do Mar Vermelho, o maná caindo do céu, água brotando da rocha, menos eles ainda duvidavam. Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e detestamos esse alimento miserável. O texto é claro. Eles estavam desprezando a provisão divina. E então veio o julgamento. Serpentes venenosas invadiram o acampamento. As mordidas eram fatais. O veneno se espalhava rapidamente pelo corpo, causando uma morte dolorosa. O povo que antes reclamava agora implorava por misericórdia. E foi nesse contexto de desespero total que Deus ordenou a criação da serpente de bronze. Mas aqui está a pergunta que não quer calar. Por que especificamente uma serpente? Por que bronze? E por que ela precisava ser levantada numa haste para que as pessoas a vissem? Cada detalhe dessa história carrega camadas de significado teológico, profético e espiritual. E quando você começa a desvendar esses mistérios, a conexão com a cruz se torna impossível de ignorar. A serpente, desde o Éden, simboliza o pecado, a tentação, a maldição. Foi através dela que a morte entrou no mundo. E agora, Deus estava dizendo ao povo: olhem para aquilo que os está matando. Encarem face a face a imagem da maldição. E quando olharem com fé, vocês viverão. Era um ato de fé radical, menos confiar que a própria imagem do problema continha a solução. Você já parou para pensar na coragem necessária para olhar, enquanto as serpentes reais continuavam atacando? Enquanto o veneno queimava nas veias, era preciso parar, erguer os olhos e olhar para aquela serpente de bronze erguida no meio do acampamento. Alguns certamente duvidaram. Como uma estátua de metal vai me curar? Mas os que olharam, viveram. Não havia outra medicina. Não havia plano B. Ou você olhava para a serpente levantada, ou morria. Para entender completamente o poder oculto da serpente de bronze, precisamos mergulhar no contexto que levou a essa crise. O povo de Israel estava há quase 40 anos vagando pelo deserto. Uma geração inteira havia crescido naquele ambiente árido, ouvindo histórias sobre o Egito e sobre as promessas de uma terra que manava leite e mel. Mas o que eles viam diante de si? Areia, pedras, calor escaldante e uma rotina monótona de sobrevivência. O texto de Números 21 nos revela que eles estavam contornando a terra de Edom, fazendo um desvio longo e cansativo, porque os edomitas se recusaram a Digza,
Lós passar pelo seu território. Era mais uma frustração, mais um atraso no caminho para a terra prometida. E foi exatamente nesse momento de impaciência que o povo explodiu em murmuração contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeram subir do Egito para morrermos no deserto? Essa não era a primeira vez que faziam essa pergunta. Era um padrão comportamental que se repetia desde a saída do Egito. Cada obstáculo, cada dificuldade, cada desvio no caminho era motivo para questionar a liderança divina. Mas dessa vez havia algo diferente no tom da reclamação. Eles não estavam apenas questionando, estavam desprezando ativamente a provisão de Deus. Detestamos esse alimento miserável. Eles estavam falando do maná, o pão celestial que Deus enviava todas as manhãs. Imagine a ironia. O mesmo alimento que seus pais haviam chamado de que é isso? Quando viram pela primeira vez, maravilhados com a provisão milagrosa, agora era desprezado como alimento miserável. Eles haviam se acostumado com o milagre. O sobrenatural havia se tornado comum. A gratidão havia sido substituída pelo desdém. E aqui está uma verdade profunda que não podemos ignorar. O pecado de Israel não era simplesmente reclamar de comida, era ingratidão radical. A memória seletiva que os fazia romantizar a escravidão no Egito, enquanto desprezavam a liberdade e provisão no deserto. Era a recusa em confiar em Deus, mesmo depois de testemunhar milagre após milagre. Era fundamentalmente uma questão de fé e coração. Deus poderia ter simplesmente ignorado mais uma sessão de reclamações, mas desta vez ele agiu em julgamento. Então, o Senhor enviou serpentes venenosas que os morderam, e muitos israelitas morreram. O texto hebraico usa a expressão Nakesh Saraf, serpentes ardentes ou flamejantes. Alguns estudiosos acreditam que se referia ao efeito ardente do veneno, outros sugerem que poderia ser a coloração brilhante das serpentes. De qualquer forma, o resultado era mortal. O julgamento foi imediato e devastador. Não houve aviso, não houve período de graça. As serpentes simplesmente invadiram o acampamento. E aqui está o detalhe crucial. Essas serpentes eram um instrumento de julgamento divino, mas também eram parte natural daquele ambiente desértico. Deus não criou as serpentes naquele momento. Ele simplesmente removeu sua proteção, permitindo que a consequência natural da rebelião se manifestasse. Isso nos ensina algo fundamental sobre o pecado e suas consequências. Muitas vezes, Deus não precisa enviar julgamento externo. Ele apenas permite que colhamos o que plantamos. A rebelião contra Deus sempre tem veneno embutido. Sempre. E quando a proteção divina é removida, somos expostos à realidade desse veneno. O povo finalmente acordou para a gravidade da situação. Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore ao Senhor para que tire as serpentes do meio de nós. Eles correram para Moisés, o mesmo líder que momentos antes criticavam e desprezavam. E Moisés, em sua humildade e papel de intercessor, orou pelo povo. Mas a resposta de Deus não foi o que esperavam. Ele não disse, vou tirar as serpentes. Ele disse, faça uma serpente de bronze e coloque-a numa haste. Quem for mordido e olhar para ela, pense bem. As serpentes continuariam ali. O perigo permaneceria. A ameaça não seria removida. A única diferença é que agora haveria uma forma de cura disponível. Mas essa cura exigia algo do povo. Fé ativa, expressa através de um ato simples, porém radical. Olhar. Agora, vamos desvendar as camadas de significado ocultas na serpente de bronze. Cada elemento dessa história carrega simbolismo teológico profundo, que aponta para realidades espirituais eternas. Primeiro, a serpente em si. Desde Gênesis 3, a serpente representa o pecado, a tentação, a queda, a maldição e a morte. Foi através da serpente que Satanás tentou Eva, introduzindo a dúvida sobre a bondade de Deus e a desobediência que separou a humanidade do Criador. Desde então, a serpente se tornou o símbolo universal do mal. Então, por que Deus escolheria justamente essa imagem para trazer cura? A resposta está em um princípio profundo. Para que o pecado seja curado,
ele precisa primeiro ser confrontado. Você não pode ser salvo daquilo que você nega ou ignora. Os israelitas precisavam olhar diretamente para a imagem daquilo que os estava matando. Era um reconhecimento visual e visceral de que estavam sob julgamento, de que o veneno do pecado estava em seus corpos, de que precisavam desesperadamente de salvação externa. Segundo, o material. Bronze, na simbologia bíblica, o bronze, ou cobre, frequentemente representa julgamento. O altar de bronze, onde os sacrifícios eram queimados. A bacia de bronze onde os sacerdotes se lavavam, os utensílios de bronze do tabernáculo, todos apontavam para a purificação através de julgamento. O bronze é metal que passa pelo fogo, que é refinado através do calor intenso. A serpente de bronze, portanto, não era apenas a imagem do pecado, mas a imagem do pecado sob julgamento. Aqui está a revelação poderosa. Quando você olhava para aquela serpente de bronze, você estava vendo o pecado já julgado, já condenado, já sentenciado. O veneno que corria nas veias das pessoas encontrava sua condenação representada naquela imagem levantada. Era como se Deus estivesse dizendo: o julgamento que deveria cair sobre vocês, agora está concentrado nesta imagem. Olhem para ela e vivam. Terceiro, a haste elevada. A serpente não foi colocada no chão onde todos poderiam tocá-la facilmente. Ela foi erguida numa haste alta, visível de longe, exigindo que as pessoas levantassem os olhos. Isso é fundamental. A cura não vinha de um esforço humano, de uma peregrinação até uma relíquia sagrada, de um ritual complicado. Vinha simplesmente de olhar, de erguer os olhos, de tirar o foco de si mesmo e suas feridas, e direcionar o olhar para aquilo que Deus havia providenciado. E aqui está algo que muitos perdem. Olhar para a serpente de bronze era um ato de fé aparentemente irracional. Pense na dificuldade psicológica daquele momento. Você foi mordido por uma serpente. O veneno está queimando seu sangue. Seu instinto é olhar para a ferida, cuidar dela, fazer algo prático. Mas Deus diz: não. Olhe para cima. Olhe para aquela serpente de metal. Confie que isso vai curar você. Não fazia sentido médico. Não fazia sentido lógico. Mas fazia sentido. Na economia da fé, alguns certamente resistiram. Como uma estátua vai me salvar? Preciso de medicina de verdade. Preciso de ação. E morreram. Outros, talvez duvidando, mas desesperados, ergueram os olhos e foram curados instantaneamente. Não foi a serpente em si que os curou. Era um pedaço de metal sem poder algum. Foi a fé expressa no ato de olhar, confiando que Deus cumpriria sua palavra. Agora, conecte isso com a cruz. Jesus disse que assim como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem seria levantado. Na cruz, Jesus se tornou maldição por nós. Ele, que não tinha pecado, foi feito pecado em nosso lugar. Ele carregou sobre si o julgamento que nós merecíamos. E assim como a serpente de bronze era o pecado sob julgamento, Jesus na cruz era nosso pecado sendo julgado em seu corpo inocente. A haste no deserto aponta para a cruz no Gólgota. E a ordem é a mesma. Olhe. Não tente se curar. Não tente merecer. Não tente pagar sua dívida. Apenas olhe para aquele que foi levantado. Confie que nele está sua cura, sua salvação, sua vida. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Há algo profundamente perturbador na simplicidade do método de cura que Deus ofereceu no deserto. Apenas olhar, nada mais. Sem rituais elaborados, sem sacrifícios, sem penitências, sem peregrinações, apenas erguer os olhos e olhar para a serpente de bronze. Essa simplicidade era ao mesmo tempo uma graça incrível e uma pedra de tropeço para muitos. Imagine a cena. Alguém é mordido e começa a sentir o veneno se espalhando. Amigos e familiares correm até ele gritando: olhe para a serpente. Olhe para cima. Mas a pessoa, em sua agonia, responde: não pode ser tão simples. Preciso fazer algo mais. Deixe-me tentar sugar o veneno doxeme e buscar ervas. Deixe-me. Enquanto busca soluções complexas, morre porque recusou
a simplicidade da provisão divina. Isso revela algo crucial sobre a natureza humana. Temos dificuldade em aceitar salvação gratuita. Queremos contribuir. Queremos merecer. Queremos sentir que fizemos nossa parte. A ideia de que a salvação depende inteiramente da graça de Deus e não de nosso esforço fere nosso orgulho. É mais fácil para nós aceitar um sistema religioso com 1000 regras e rituais do que simplesmente olhar com fé e receber gratuitamente. Os rabinos judeus, em seus comentários posteriores sobre essa passagem, registraram uma pergunta interessante. Seria a serpente que matava ou que dava vida? E a resposta deles era profunda. Quando Israel olhava para o alto e sujeitava seu coração ao Pai Celestial, eram curados. Caso contrário, definham. A serpente em si não tinha poder. O poder estava em olhar com fé, em submeter o coração a Deus, em confiar em sua palavra contra toda a lógica humana. Mas aqui está outra camada. A cura era imediata e completa. Não havia período de recuperação gradual. Não havia tratamento prolongado. No momento em que alguém olhava com fé, o veneno perdia seu poder. A ferida permanecia, talvez, como lembrança, mas o efeito mortal era instantaneamente neutralizado. Isso nos ensina que a salvação em Cristo não é um processo, é um evento. O momento em que você olha para Cristo com fé, você passa da morte para a vida. E havia outra realidade. A serpente de bronze precisava estar visível para todos. Não estava escondida dentro da tenda de Moisés. Não estava reservada para uma elite espiritual. Foi colocada no centro do acampamento, elevada em uma haste alta, acessível aos olhos de qualquer pessoa, de qualquer tribo, de qualquer posição social. Rico ou pobre, líder ou servo, homem ou mulher, robemo ou belo, todos tinham igual acesso à cura. Bastava olhar. Isso destrói qualquer noção de meritocracia espiritual. O soldado forte e o bebê, nos braços da mãe, tinham a mesma oportunidade. O religioso cumpridor de todos os rituais e o rebelde, que havia provocado a ira divina com suas reclamações, tinham a mesma chance. A cura não dependia de quem você era, mas de para onde você olhava. Contudo, é importante notar algo que muitos ignoram. Olhar exigia humildade, exigia admitir que você estava envenenado, que estava morrendo, que não podia se salvar. Havia orgulhosos que preferiam morrer a admitir sua necessidade desesperada. Havia céticos que zombavam da solução simplista. Havia religiosos que achavam que deveriam haver etapas mais elaboradas. Todos esses pereceram, não por falta de provisão divina, mas por recusa em aceitar a provisão nos termos de Deus. E aqui está a aplicação direta para nós. A cruz de Cristo é a serpente de bronze levantada para toda a humanidade. Ela está acessível, visível, disponível. A mensagem é simples. Olhe para Jesus, confie nele. Creia que ele carregou seu pecado, seu julgamento, sua maldição. Não há passos secretos, não há conhecimento oculto, não há hierarquia espiritual que controla o acesso. Apenas olhe com fé e viva. A história da serpente de bronze não termina no deserto. Há um capítulo posterior, registrado em 2 Reis 18:4, que revela uma verdade perturbadora sobre como até os instrumentos sagrados de Deus podem se tornar ídolos quando perdemos de vista seu verdadeiro propósito. Cerca de 700 anos depois do evento no deserto, durante o reinado do rei Ezequias, descobrimos que a serpente de bronze havia sido preservada pelo povo de Israel. O texto nos diz que Ezequias despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os israelitas lhe queimavam incenso, e era chamada Neustã. O nome Neustã significa literalmente pedaço de bronze ou coisa de bronze. Um nome depreciativo que Ezequias provavelmente deu para desmistificar o objeto. O que havia sido criado como um símbolo, apontando para a graça de Deus, havia se tornado um objeto de adoração em si mesmo. Pense na ironia devastadora. A serpente que deveria direcionar os olhos das pessoas para Deus, através da fé agora, estava roubando a adoração que pertencia somente a Ele.
As pessoas estavam queimando incenso para um pedaço de metal, tratando-o como se tivesse poder inerente, esquecendo completamente que a cura nunca veio da serpente, mas da obediência a Deus, expressa no ato de olhar. Essa é uma lição crítica para nós. Qualquer coisa, não importa quão sagrada a sua origem, menos pode se tornar um ídolo se a colocarmos no lugar de Deus. Cruzes, símbolos religiosos práticos espirituais. Até mesmo a Bíblia podem se tornar objetos de veneração supersticiosa se esquecermos que eles apenas apontam para Deus, não são Deus em si mesmos. A serpente de bronze foi destruída por um rei piedoso, precisamente porque havia se tornado um obstáculo à verdadeira adoração. Há também outra dimensão nessa história. A serpente precisava ser destruída porque seu propósito já havia sido cumprido. Ela foi criada para um momento específico de crise. Depois que a praga passou, depois que a geração do deserto morreu, a serpente não tinha mais função salvífica. Preservá-la transformou um instrumento temporário de graça em uma relíquia permanente de superstição. Isso nos ensina que Deus age em momentos específicos de formas específicas, mas não devemos tentar institucionalizar ou perpetuar indefinidamente o que foi designado para um tempo determinado. O maná caiu no deserto, mas cessou quando entraram na terra prometida. A coluna de fogo guiou a noite, mas desapareceu quando não era mais necessária. A serpente de bronze curou no deserto, mas precisava ser destruída quando se tornou empecilho espiritual. Agora, contraste isso com Cristo. Ao contrário da serpente de bronze, Jesus não é um símbolo temporário. Ele não é um instrumento criado para uma crise específica. Ele é a realidade eterna, da qual a serpente era apenas uma sombra. Por isso Paulo escreve em Colossenses que as antigas práticas eram sombras das coisas que haveriam de vir. Mas a realidade é Cristo. A serpente apontava para Cristo. Uma vez que Cristo veio, a sombra cumpriu seu propósito. Mas aqui está o ponto crucial. Enquanto a serpente de bronze precisou ser destruída porque as pessoas a idolatraram, Cristo nunca pode se tornar um ídolo falso porque ele é o próprio Deus. Adorar a Cristo não é idolatria, menos é o propósito para o qual fomos criados. Olhar para ele não é desviar os olhos de Deus, mas finalmente vê-lo face a face, porque Jesus disse: "Quem me vê, vê o Pai." A lição da serpente destruída nos força a examinar nossas próprias vidas. O que começou como instrumento de graça se tornou objeto de confiança supersticiosa? Onde estamos colocando nossa fé, menos nos símbolos ou na realidade? Estamos olhando para Cristo ou estamos adorando as coisas que meramente apontam para Ele? Chegamos ao final desta jornada através de uma das histórias mais ricas e proféticas do Antigo Testamento. Mas a pergunta permanece ecoando através dos séculos, desde aquele deserto até nossos dias. Você está olhando? O veneno do pecado continua correndo nas veias da humanidade. A mordida da serpente antiga, aquela do Éden, contaminou toda a raça humana. E como no deserto, Deus não remove imediatamente a ameaça. O pecado, a tentação, a morte ainda estão presentes neste mundo. Mas Ele providenciou a cura. Jesus foi levantado na cruz, exatamente como a serpente foi levantada na haste. E o convite é o mesmo. Olhe e viva. Não tente curar a si mesmo através de boas obras. Não imagine que pode neutralizar o veneno do pecado com esforço religioso. Não pense que rituais, sacrifícios pessoais ou penitências podem salvá-lo. A única solução é erguer os olhos da sua própria condição miserável e olhar para aquele que carregou sua maldição. Na cruz, Jesus se tornou pecado por nós. Ele, o inocente, o santo, o perfeito Filho de Deus, carregou sobre si o julgamento que pertencia a nós. Como a serpente de bronze representava o pecado sob julgamento, Cristo na cruz era o nosso pecado sendo julgado em seu corpo. E quando olhamos para Ele, com fé, não com os olhos físicos, mas com os olhos do coração, recebemos vida imediata, completa e eterna. O apóstolo Paulo capturou essa realidade quando escreveu: "Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus."
Cristo assumiu nossa identidade de pecadores para que pudéssemos assumir sua identidade de justos. Ele foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos ser tratados como ele merece. Essa é a grande troca do Evangelho, prefigurada perfeitamente na serpente de bronze. Mas assim como no deserto, há quem recuse olhar. Há quem ache a solução simples demais, indigna de sua sofisticação intelectual. Há quem prefira morrer tentando suas próprias soluções do que Himmel-Hersey e aceitar a graça nos termos de Deus. Há quem esteja tão focado na ferida, na dor, no veneno, que se recusa a desviar os olhos de si mesmo para olhar para o Salvador levantado. E há também aqueles que olham para tudo menos para Cristo. Olham para a igreja, para líderes religiosos, para doutrinas, para experiências espirituais, para a moralidade pessoal. Tudo isso pode ser bom, mas nada disso salva. A serpente de bronze não era Moisés, não era o tabernáculo, não era a lei. Era uma provisão específica de Deus para um momento específico. Cristo é a provisão definitiva de Deus para toda a humanidade, para todos os tempos. O poder oculto da serpente de bronze estava em seu significado profético, em sua capacidade de apontar 1000 anos à frente para a cruz do Calvário. Era uma imagem em metal do que seria uma realidade em carne e sangue. Era um tipo temporário da redenção eterna. Era a promessa visual de que Deus tinha um plano para lidar com o veneno do pecado de uma vez por todas. Hoje, você não precisa viajar ao deserto. Você não precisa procurar uma relíquia antiga. Você não precisa fazer peregrinação a lugar sagrado algum. Cristo já foi levantado. A obra já está completa. O sacrifício já foi feito. O veneno já foi vencido. Tudo o que é exigido de você é o que foi exigido daquelas pessoas mordidas no deserto. Olhe com fé e viva. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esta não é uma sugestão, é uma necessidade. Cristo precisava ser levantado, e você precisa olhar, não amanhã, não quando sentir-se mais digno, não quando resolver todos os seus problemas. Agora, enquanto ainda há tempo, enquanto a oferta de cura ainda permanece. A serpente de bronze era bronze, mas a cura era real. Cristo era homem, mas a salvação é eterna. Olhe para ele, confie nele e viva.